Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 26/2. Conversamos sobre mini índice, contexto e movimentação do preço, beleza? Acho que compensa aqui a gente trazer ainda, né, o gráfico semanal, já que a gente ainda está na segunda-feira. Então, dentro da semana anterior, né, a gente teve um pequeno rompimento aqui, então teve um pequeno fechamento acima da máxima da barra anterior. Então, essa barra aqui ela tem mais interesse comprador do que as demais barras, né, que apenas fecham contidas dentro da movimentação anterior. Então, fica uma pequena possibilidade de continuidade. Ela não foi uma excelente barra porque ela não chega a ser uma boa barra de tendência, né? A gente tem mais pavio do que corpo, tá? Então, e ainda estamos, né, contido dentro da lateralidade iniciada, tá? Dentro do gráfico diário, o que a gente pode extrair aqui de leitura é que hoje, né, a gente teve aqui um micro fundo duplo, tá? Esses fundos aqui ó, são exatamente idênticos. Então, essa mínima, esse ponto de pausa inicial, hoje, né, teve a sua defesa, né, dos comprados exatamente nesse mesmo ponto. Isso é bem interessante, né? A gente já conversou sobre isso em outros vídeos. Então, teve uma boa defesa do comprador. Também tem essa região de POC aqui. Então, a gente ainda tem, né, uma possibilidade com essa inside ainda de ter um rompimento de alta. Claro que o mercado precisa, né, dar razões para que você possa, por exemplo, né, estar participando disso daqui lá num time frame menor, beleza? Mas esse microfundo duplo é interessante, então ele pode ainda nos trazer algum tipo de movimento de alta. No dia anterior, né, ainda não tinha nenhum tipo de movimento que a gente pudesse, por exemplo, pensar em movimento de alta, né? Então, ele sai, né, da ideia do canal, né? A gente tinha aqui um canal de alta bem desenhado, então ele sai, e no geral, quando ele sai, né, de canais, o que se inicia é uma lateralidade. Então, pensando em lateralidade, você ainda pode, por exemplo, né, ter esse fechamento de gap aqui, ó, tá? Então, você ainda tem, né, essa região aqui, né, como gap aberto, tá? Então, ainda há nessa região como gap aberto, então o mercado pode buscar essa região. Ficou um gapzinho aberto também aqui embaixo, certo? Em lateralidades, gaps são constantemente fechados. As médias estão cada vez mais flex, né? Elas estão juntas, né? Aqui não é ainda um bom cenário, né, para boa movimentação de alta. Bom cenário para movimentação de alta, 9 acima das 50, 20 acima das 50, né, e preço acima delas, né? Então aqui a gente tem um cenário mais lateral. A gente também consegue observar, né, que está ocorrendo aqui um certo estreitamento, né? Então a gente começa a visualizar, né, que aquele doji do diário, né, começa a deixar sinais, né, de rompimento. Então sempre que a gente tem um triângulo, né, que se estreita, ele acaba entrando no modo rompimento. Então é uma movimentação que vem se contraindo até chegar, né, num determinado momento onde ela pode testar essa máxima, ver se ela vai encontrar vendedores aqui ainda ou não, né, para ter continuidade, ou mesmo, né, ir para uma movimentação de queda, ver se encontra, né, vendedores agressivos aqui ou não, né, se encontrar compradores, né, fica com a possibilidade de movimento de alta. Então aqui, né, um dos pontos que a gente já frisou e que a gente deixou, né, naquele checklist, né, de mercado, é você observar a mínima do dia anterior, né? É sempre um ponto interessante, né, de decisão ali aquela região, tá? Então aqui eu tenho um gap aberto, tenho médias flat, tenho mais possibilidade de lateralidade. Então, se eu tenho possibilidade de lateralidade, eu tenho que ficar muito atento a essa máxima e a essa máxima. E também as máximas intermediárias, né? Porque às vezes, dentro de uma lateralidade maior, a gente tem lateralidades menores, tá? Então, barras sobrepostas, né, nos levam à ideia de pensar em lateralidade, beleza? Então, aqui nos 60 minutos não dá para extrair muita informação, tá, pessoal? A gente tem o preço dentro de um range específico e as médias não nos contribuem muito, né, para a gente pensar, por exemplo, ainda em alguma coisa. Pensando apenas em lateralidade, né, interessante essa região de gap. O mercado pode vir fechar essa região de gap e aí pode voltar a subir, tá? Pensando na ideia de que ele não renovou mínima, né, ainda poderia ainda assim, né, tentar renovar essa máxima prévia. Tá? Então, isso aqui nos 60 minutos. Aqui, como falei, né, como a gente tem um mercado bem lateral, médias flat, então a gente tem que tomar a devida atenção a fechamento de gap, regiões de POC. Tá? Então é interessante estender até mesmo essa outra região de POC aqui, por conta, né, da possibilidade de suporte. Né? O preço vem trabalhando ali entre a 20 a 200. Também já falamos, né, que o preço entre a 20 a 200, o Oliver Vélez, né, chama isso daqui de trap zone e
chama de trap zone, né? Porque você vende baixo, o mercado volta, você compra alto, o mercado volta, tá? Então, enquanto o preço está nessa região aqui, né? As médias estão duelando, beleza? E aqui no 15 minutos, né? O que tivemos aqui no M15, né, pessoal? Aqui, ó, tivemos um fechamento no dia anterior e hoje é interessante porque o fechamento de hoje também acaba sendo, né, dentro de um cenário que te possibilita pensar. De que maneira, né, Luciano? Você tinha aqui, ó, no fechamento de ontem, um topo duplo, né? A barra fecha, né, exatamente ali, praticamente no tique, né, do topo duplo. Então aqui foi um ponto de pausa inicial, onde o mercado iniciou uma correção. E aqui ele iniciou um rally de alta, certo? Eu tive um micro canal, tive um L1 e essa L2, né, gerou até mesmo um bom impulso de baixa. E aí o mercado realiza, né, uma segunda perna de alta. Essa segunda perna de alta acaba não tendo continuidade, é, e o mercado fecha num topo duplo. Todo topo duplo é uma potencial lateralidade, principalmente se a gente não tem, né, uma boa movimentação, por exemplo, uma boa relação preço-média. Né? Aqui, mais uma vez, né, a gente está pensando naquela ideia, 9 está abaixo da 20, a 20 está abaixo da 50. Isso daqui não é uma boa relação preço-médio para um bom mercado de alta, tá? O mercado precisa fazer esse reajuste, né, esse realinhamento, algo como começou a fazer aqui, porém ainda não teve continuidade, tá? Então aqui no 15 minutos relação preço-média está um pouco melhor, mas está bem flat também. Então o mercado reage a esse topo duplo e aí ele abre com um gap de baixa. Esse gap de baixa aqui no 15 minutos ele acaba sendo um micro canal, só que esse micro canal ele tem a defesa exatamente no tick, tá? Do fundo duplo do dia anterior, tá? Então a partir daqui, né, os vendidos acharam que o mercado já estava, né, num preço onde não valia mais a pena vender e os comprados acharam interessante essa movimentação. Então, como não havia vendidos fortes, os comprados passaram a participar aqui. Também não tem um rompimento, tá no 15 minutos desse fundo anterior, certo? Então você consegue observar, né, que aqui não há rompimento do fundo anterior. Por quê? Porque a barra volta, né, e aqui depois você já tem a rejeição. E aí você tem aqui um excelente micro canal de alta também, né? Você tem aqui uma barra fechando acima da máxima, barra fechando acima da máxima, barra fechando acima da máxima. Acabou pagando, né, pessoal, o segundo alvo intraday, já coloco nos 5 minutos, a gente dá uma olhada nisso. Outro ponto, né, que a gente havia, que ficou postado lá no Instagram, é que, né, a gente tinha a possibilidade dessa interpretação, tá, que aqui era uma região de wedge, e isso daqui se tornou, né, uma possibilidade de wedge parabólico, um movimento climático, que volta, né, com bastante pressão para dentro dessa movimentação. Então ele cumpre a premissa, né, daquela ideia da wedge parabólica, que o mercado ele vai reverter essa movimentação em até 5 barras. Então na terceira barra ele já estava aqui dentro da movimentação de novo, tá? E aí aqui a gente também tem uma wedge com fundo duplo. A gente já conversou sobre isso. Também é um bom parâmetro para compra. Por quê? Porque as wedges, né, as tentativas de puxada, são tentativas dos vendidos romper e falhou. Tentou romper e falhou, tentou romper e falhou. Aqui é uma quarta tentativa, né, dos vendidos romper e eles acabaram falhando novamente, tá? Então, a princípio, né, essa movimentação aqui acaba renovando a inflexão dessa possibilidade de wedge parabólica, deixou aqui uma possibilidade de perna 1, aqui ficou a possibilidade dele já retomar essa movimentação com um ciclo bom, né, porque aqui a gente teve aqui algumas barras sem correção, e aí aqui, né, ele teve a possibilidade de migrar de micro canal para canal estreito, porém, né, acabou não conseguindo renovar a máxima, que era uma das premissas, né, dessa movimentação. Falhou em renovar a máxima, acabou vindo renovar a mínima prévia, né? Mas aqui fica melhor a gente olhar lá nos 5 minutos. Aqui, mais uma vez, né, pessoal, a gente tem aquele estudo, né, que a gente fez. Ó, eu tenho aqui novamente aqui um micro canal, tem um ciclo forte, só vendidos atuando até essa mínima. E aí o mercado tende a reverter. A gente já conversou sobre isso, que menos vezes a gente vai ver essa reversão completa. Assim como, né, no 15 minutos. O mercado tenta reverter essa movimentação toda de alta e ele acaba voltando a subir ainda, tá? Então, uma das ideias aqui é que o mercado ele ainda pode vir, por exemplo, fechar esse gap aqui do 15 minutos, tá? E aí ainda assim encontrar compradores, tá? Para ele conseguir realmente romper essa tentativa de volta em V aqui, tá? Então, é aquela ideia da volta em V, né? A maioria das voltas em V, elas voltam para fazer um reteste antes de ter continuidade, tá? Então, não dá para antecipar, né? Mas se tiver uma continuidade aqui, seria interessante a gente estar pensando numa boa compra, né? Se a gente tiver gatilhos ali e razões possíveis para isso, tá? Lá nos 5 minutos, né, a gente tem um pouco mais de informações, né, a retirar. Então, outro ponto, né, durante o dia de hoje. Toda a movimentação, pessoal, até a primeira correção aqui, acabou sendo em microcanal, tá? Então, como eu falei, né, ele reage aqui a uma possibilidade, né, de topo duplo do fechamento do dia anterior.
ele abre com gap de baixo, ó, você não tem correção, ou seja, os comprados não estavam participando. Tentei essa venda aqui, né, pegar essa venda a princípio, pensando, né, no mercado rompendo isso daqui, pagando um primeiro alvo, tá? Ele falha, né, em romper esse fundo. Tá? A ideia de falha a gente já conversou, barra de rompimento, barra de continuidade, né, a barra volta, e aqui fica um mercado mais lateral. E aí eu não tenho rompimento, eu não posso chamar isso daqui de rompimento, tá? Por quê? Porque o mercado acabou não dando, né, as devidas características de rompimento para poder, né, chegar à projeção de alvos. E aí falhou esse rompimento, né, acabou vindo uma excelente barra de alta. Essa barra aqui a gente conversou, né, durante a manhã, que essa barra ela muda o mercado. Se a gente observar, ela foi a maior barra de todas as barras. Então aqui, né, como eu estava vendido aqui, acabei encerrando a venda aqui já na primeira perda da mínima, né? Por que encerrar a venda, né, na perda da mínima? Porque se eu tenho, né, o mercado vindo, né, de um modo sempre vendido, eu tive aqui, ó, uma H1, certo? Estava no modo sempre vendido, então normalmente aqui as primeiras correções ainda vão falhar. Eu tive aqui uma H1, essa H1 não teve boa continuidade, perdi mínima de novo, né? Eu tive aqui uma H2, perdeu mínima, próxima retomada de máximos já seria uma H3. Então a própria barra aqui já faz H3 e já faz uma excelente movimentação de alta. Então aqui deu para encerrar a venda, né? Com bem pouco lucro mesmo, e depois entrar na compra, né? Aqui acabei fazendo parcial e acabei saindo no primeiro alvo. Essa movimentação aqui pagou o segundo alvo, né? Aqui, pessoal. O primeiro alvo estava aqui. Por que saí no primeiro alvo? Porque ele estava aqui junto com a região da VWAP do dia anterior. Além da região da VWAP do dia anterior, a gente tinha, né, os 50%, né, ticks aqui acima. Outro ponto era a MM200, né? Era preço tentando romper a MM200 sozinho. Então a ideia era que tivesse pelo menos um pullback. Então a ideia seria, né, realizar lucro aqui. Mas o mercado acabou vindo um pouco mais agressivo, né, pessoal? Acabou já pagando de uma vez aqui, ó, o segundo alvo em intraday. Pagou apenas o segundo alvo em intraday. Por isso que a gente sempre trabalha, né, aquela ideia dos alvos em intraday primeiro, para depois, né, para a gente pensar em migrar para esses outros pivôs aqui. A gente ficou com um alvo aqui, ó, dos comprados. Esse alvo dos comprados ainda é válido? Sim, ele ainda é válido porque a mínima do nosso pivô não foi retomada, tá? Então, se a mínima do nosso pivô não foi perdida, esse alvo ainda é válido, tá? Então, esse alvo aqui, 131.917, é interessante ainda mantê-lo por aqui. Uma outra ideia, né, seria três puxadas, né? Uma, duas, né? Três puxadas que poderia, né, ter chegado aqui nessa região, aqui ainda na parte da manhã, né? Mas aí não tivemos isso. Não posso pagar esse FIBO aqui. Outro ponto, né, pessoal? Aquilo que eu havia comentado, é que o mercado no dia de hoje, ele fecha em um parâmetro de que você pode esperar algum tipo de movimentação. A falha de wedge, né, já que eu tenho uma wedge perfeita, já tenho a movimentação aqui desenhada, não preciso de nenhum tipo de esforço, a falha de wedge leva à premissa de duas, pelo menos, né, duas pernas de baixa. Então, se o mercado nos der falha de wedge, ele nos daria, por exemplo, duas pernas de baixa. A gente tem uma região de POC. É interessante ainda aos comprados que não se perca a mínima, tá? Porque a gente ainda tem a premissa, né, de uma possibilidade de segunda perna. Mas, como falei, o mercado tem que te dar algum tipo de razão. Tem que te dar alguma pressão, comprador aqui, tem te apresentar um fundo duplo, né, algum tipo de estrutura que o mercado possa te levar. E aí você vê, né, no caso, a pressão compradora aumentar, né, por essa razão, tá? Então, caso, né, você tenha uma falha de wedge, você tem a possibilidade de duas pernas de baixa. Essas duas pernas de baixa, né, você também já pode trabalhar a projeção. Aqui você teve um micro topo duplo, né, idêntico também, ó, você consegue observar aqui que ele não rompeu, né, o topo anterior. Quando ele não rompe, né, você fica com uma possibilidade de que os vendidos defenderam, né, essa região exatamente, né, participaram muito, né, ativamente dessa região exatamente para defender, né, seus stops. Tá? Então, uma das leituras que o Brooks apresenta é que essas defesas, né, de topo duplo, micro topo duplo, são os vendidos, né, defendendo essa região no tick, né, então não deixam passar. E os comprados também não estão agressivos, né, acaba realmente não tendo continuidade. Estão vendidos, né, de certa forma, até aqui, um pouco mais fortes. E aí eles conseguem chegar ao edge, esse fechamento acaba sendo na edge. Então aqui você tem um primeiro alvo, 131.157, né? Então você pode deixar esse primeiro alvo aqui. Por quê? Porque caso haja falha de wedge, né, você tem já a devida projeção, né, marcada ali no seu gráfico. Você tem o segundo alvo e, né,
até o terceiro alvo, para a gente ver se ele ainda está acima, né, do movimento macro. E ele está, né, a gente já consegue observar aqui, ó, ele ainda assim seria ainda um fundo mais alto, né, do que o fundo macro, né, essa movimentação majoritária aqui, tá? Então você tem essas possibilidades de alvo aqui. Em caso de movimentação de alta, né, pessoal, isso aqui é uma wedge. Toda wedge, né, tem as suas inflexões. A inflexão desta wedge está aqui. Então, se o mercado começa uma movimentação de alta, para que ele tenha, né, possibilidade de mais movimentação de alta, ele precisa, a princípio, renovar essa máxima. Ele pode fazer uma correção, que é a movimentação mais comum do preço, né, com correção, e aí ele tem uma segunda perna de alta. E essa segunda perna de alta, né, pode até te levar a um primeiro alvo macro. Se, né, ele conseguir renovar esta máxima, né, ele vai ter cumprido o retorno, né, dessa volta em V, certo? Então ele cumpriria o retorno dessa volta em V. Ele cumprindo essa volta em V, você trabalha, né, a possibilidade de projeção desses alvos aqui para cima. Tá? Primeiro alvo, tá? Segundo alvo, aí fica uma projeção interessante. Mas como falamos, né, o mercado ainda pode vir aqui embaixo primeiro, dar os devidos alvos, né, depois encontrar pressão compradora. Dentro desse range aqui, você atua com um pensamento de lateralidade. Por quê? Porque todo fundo duplo, todo topo duplo é uma potencial lateralidade, né? Como você viu aqui, como você viu aqui, como você viu aqui. Beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Se gostou, né, curta, compartilha, né, se inscreva no canal. Ah, só tirando a dúvida, né, pessoal? Aproveitando para tirar a dúvida de um dos amigos. E uma dúvida que ficou lá no Instagram, né? A dúvida foi, né, se em lateralidades, né, o mercado costuma dar movimentos de três pernas, né? Se dentro de lateralidade, né, como que o mercado costuma se movimentar? Assim, pessoal. No geral, né, quando você pensa em lateralidade, né, o mercado ele encerra a maior parte dos movimentos em duas pernas. A terceira perna é um bônus, tá? No geral, lateralidades, né, quando você tem, por exemplo, deixa eu só pegar uma lateralidade aqui. Aqui essa do final do dia aqui mesmo. No geral, quando a gente começa uma lateralidade, o mercado, na maior parte das vezes, né, ele vai acabar encerrando essas movimentações em duas pernas. Então, ele não acaba apresentando essa continuidade imediata já a partir da segunda perna. E depois disso aqui, ele acaba fazendo duas pernas para o lado oposto. E aí ele faz duas pernas para esse lado. Em alguns momentos, ele acaba fazendo um bônus, né, que seria uma wedge. Então, quando ele chega a fazer uma terceira puxada, né, ele acaba fazendo uma possibilidade de wedge. Wedges em lateralidade são fantásticas, né? Então, se wedges em lateralidade são fantásticas, né, aqui, né, já seria uma boa região de compra, né? Você está pensando, né, em algumas razões para comprar. No geral, né, lateralidades, né, por exemplo, mais amplas, né, que foi uma das dúvidas, também segue o mesmo padrão. Né? Em lateralidades, o mercado costuma ter impulsos, né, abruptos, né? Você vê movimentações fortes. E aí ele te deixa uma perna, né, e te deixa a possibilidade, inclusive, de você participar muitas vezes da segunda perna, exceto se ele, né, faz uma correção tão rasa que já chegue ali na região vendedora, né? Porque aqui você está no terço inferior, você está na região de compra, né? E aqui no terço superior você está na região de venda. Então, se ele te dá uma compra na região de venda, né, você não pode estar fazendo. E muitas vezes o mercado faz, né, a ideia, né, de armadilha de segunda perna, que é na segunda perna ele tentar romper essa movimentação. Quando ele tenta romper essa movimentação, normalmente numa segunda perna, aqui a gente tem que ficar bastante esperto. Ele às vezes faz um movimento climático, parece que vai romper e ele falha em até 5 barras. E aí você tem a ideia de armadilha de segunda perna. A armadilha de segunda perna, no geral, ela reverte e vai testar o outro lado da movimentação. E ela vem forte, tá? Do mesmo jeito que ela vai forte, ela acaba voltando forte. Então ela tem bastante agressividade. São movimentos bem agressivos. Então, em lateralidades, no geral, a gente tem o mercado, né, terminando movimentos em duas pernas. E nem sempre, claro, ele vai testar o extremo, né? Ele não vai fazer isso daqui belezinho, né? No geral, ele acaba fazendo movimentos assim, né? Aí, às vezes ele deixa uma terceira puxada. Quando ele deixa uma terceira puxada na região de extremo de venda, aí é um presente, né? Só que nem sempre ocorre, tá? Se a gente analisar, né, pegar dias bem laterais, né, a gente acaba observando, né, que nem sempre a gente acaba tendo, né, esses movimentos de três puxadas.
Então, quando tivermos, né, movimentos de três puxadas, né, de certa forma acaba sendo um certo presente, uma movimentação bem lateral. Eu tenho uma, né, o mercado volta, eu tenho duas, tenho três puxadas, né, as três puxadas, né, gerou uma possibilidade, né, de uma correção um pouco maior, né. Por quê? Porque em lateralidades o Eds funciona muito bem, porque em lateralidades não tem rompimento e continuidade, tá? Aqui, ó, um dia bem lateral, né, esse dia aqui. Ó, no geral, aqui você tem uma movimentação de uma puxada de alta, uma puxada, uma segunda puxada. Tá? Então você não consegue ligar uma wedge perfeita aqui. E aí você tem uma movimentação de queda, né? Você tem uma outra, e aí o mercado acaba não voltando. Como eu falei, ele acaba não sendo essa movimentação perfeita. E aí ele faz uma outra puxada de alta, os fundos aqui estavam ficando mais altos, ó, então você não está tendo renovação de mínimo. E aí ele faz uma terceira. Aqui você teve a wedge, lembram? Esse dia que a gente trabalhou isso daqui. Então aqui a gente teve essa possibilidade wedge. Essa possibilidade wedge, né, gerou uma correção um pouco mais profunda. Mas se você observar, né, para baixo aqui em movimentação de queda, né, você não teve muita possibilidade, né, de estar ligando o EDS aqui. Ó. Então você não tinha muitas movimentações de baixa, né, então sequenciais. E aqui quando você volta, por exemplo, a ter, né, movimentações de alta, né, você tem uma e você tem duas. Para baixo você tem uma, você tem duas, né? De forma mais ampla, né, você ainda consegue, claro, né, chegar numa possibilidade de wedge, mas de maneira mais ampla. Mas no geral, né, movimentações de lateralidade, aqui, né, até nos remete à ideia, né, que a gente conversou sobre a ideia de armadilha de segunda perna, né? Por quê? Porque a movimentação acaba voltando já aqui dentro, né, das 5 barras, e aí ele acabou revertendo a movimentação. Então, a ideia de armadilha de segunda perna é quando você tem uma puxada e de repente essa segunda puxada ela faz que vai romper, né? Aí ele acaba voltando para dentro dessa movimentação. E olha como ela volta, né? Com essas características. Ó. Aqui os vendidos pararam de participar. Ó. Tá vendo? Veio sem correção até aqui. Tá? Então veio. Você viu aqui, apesar da movimentação não ser uma linda movimentação de alta, né? Veio numa movimentação de alta de pelo menos ó, 11 barras. Tá? Então onde os vendidos, né, não conseguiram nenhum tipo de correção. Beleza? Então em lateralidades, quando a gente tem a terceira puxada, né, acaba sendo um presente, tá? No geral, os movimentos acabam, né, encerrando ali em duas pernas mesmo, tá? Daí só a devida cautela, né, com a ideia da wedge não, da armadilha de segunda perna, tá? Então, às vezes a gente tem, é bem comum, na verdade, né, a ideia de armadilha de segunda perna em lateralidades. Então, ele acaba sempre tentando um rompimento mais climático, né, e aí a gente tem que observar se esse rompimento vai já ter continuidade ou não, tá? Beleza, pessoal? Então, pro vídeo de hoje era isso. Valeu. Se gostou, né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, que assim você ajuda, né, a ter mais conteúdos. Valeu!